Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai estudar hoje um novo sistema, tá? O sistema sensorial. A gente já viu aqui algumas aulas sobre fisiologia humana. Já vimos sistema digestório, respiratório, circulatório. E por último, a gente viu aí o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele está associado também ao sistema sensorial. Afinal, ele vai comandar tudo, né? Então, o sistema sensorial, ele vai depender de receptores, tá? No sistema nervoso, para poder ter aí, desenvolver as respostas, que são os nossos sentidos. E com isso, ele tem auxílio de alguns órgãos. Então, meu nome é Danúbia, sou professora de Biologia e vou tentar explicar aqui para vocês como funciona o sistema sensorial, tá bom? Bom, o sistema sensorial, ele vai integrar uma parte do sistema nervoso, que vai ser formado por órgãos que apresentam aí receptores sensoriais, capazes, né, de transmitir, de identificar e transmitir estímulos. Então, se a gente pensar assim, se a gente for fechar os olhos, se imaginar, certo, que a gente está em um local, numa narrativa, por exemplo, quando a gente está lendo um livro, vocês já se pegaram se imaginando como seria aquele local, se aquilo ali lembra alguma coisa para vocês? Então, está tudo ligado também à nossa memória, os estímulos que a gente já recebeu. Então, a gente está com o olho fechado, se imaginando, né? Por exemplo, numa praia, aí que você sente. Ouve primeiro as ondas, então a gente tem aí a audição. O cheirinho do mar já te dá boas memórias do que pode estar acontecendo naquilo ali, né? O cheiro do peixe, né? De comida que a gente gosta de comer na praia. Então, isso tudo está relacionado, certo? Com os nossos sentidos. Mesmo que a gente não veja, a gente consegue, por exemplo, quando imagina uma comida, né? Dizer assim, tá na hora do almoço. Tem o que pro almoço? Aí dizer, a gente vai comer digamos, uma lasanha. Vamos jantar uma pizza, aí você já imagina o cheirinho, se você gosta muito, né? Já pode, mesmo sem ver aquela comida, já consegue salivar, porque isso tudo está relacionado também à nossa memória olfativa daquele alimento, certo? Dos nossos sentidos. Então, a função desse sistema, gente, é captar estímulos, tanto do ambiente externo, quanto do próprio corpo, e converter isso aí em impulsos elétricos, né, que vai ser caminhado lá para o cérebro e vai trazer uma resposta. Então, esses estímulos, eles são captados através de células altamente especializadas, que a gente chama de células sensoriais. Tem vários tipos, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Essas terminações nervosas, né, que são os neurônios, essas células vão levar essas informações para as terminações nervosas. A gente já viu aqui o que é um neurônio e os tipos de neurônio, né? O que vai levar o estímulo, o que vai trazer a resposta. Tem lá no assunto, na nossa aula de sistema nervoso, tá? Bom, essas células, elas estão espalhadas por todo o nosso corpo e nos órgãos do sentido, que são, né? Os sentidos são o olfato, o paladar, o tato, a visão e a audição. E tudo isso aí forma o nosso sistema sensorial. Então, os receptores, eles podem ser formados por terminações nervosas, né, que são os neurônios, certo? Que são as células especializadas. A gente tem 3 tipos. O esteroceptores, que captam estímulos externos do corpo, como frio, calor, pressão, estímulos externos, tá? Temos também o interoceptores, que são estímulos internos do nosso corpo, como pH, a pressão arterial e a osmótica. E os proprioceptores, que vão estar aí localizados nos músculos, ligamentos, articulações, que vai nos ajudar a perceber a posição. Então, nos animais, tá? Esses sinais neurais, eles são captados por receptores, que vão estar espalhados por todo o nosso corpo, nos nossos órgãos dos sentidos. Então, a gente vai ter os mecanorreceptores, certo? Que são ativados por estímulos mecânicos, como a pressão
e o tato, tá? O toque, por exemplo, são os mecanorreceptores. Os termorreceptores, termo ligado aí à temperatura, variação de temperatura, quente, frio, certo? Quimiorreceptores, ligados às substâncias químicas, tá? Substâncias como os sabores, por exemplo. Fotorreceptores, associado aí, ativado com a luz, né? É um receptor que a gente já dá a entender, tá onde? Na nossa visão. E os nociceptores, que são ativados pela dor, né? Por exemplo, um beliscãozinho assim que a gente na pele, quem vai nos ativar aí? Os nociceptores. Então a gente já viu aqui os receptores, né? Os 3 tipos quais são, e que são os esteroreceptores, interoceptores, próprios receptores, e alguns tipos desses receptores que a gente vai encontrar aqui agora em cada órgão, tá? Então, primeiro a gente vai estudar aqui a visão, né? O órgão do sentido da visão são os nossos olhos. Então, os olhos, eles são responsáveis por esse sentido, através aí da recepção de estímulos luminosos. Aí, qual seria? O receptor, o fotorreceptor. Então, os olhos, eles recebem a luz e as informações, eles vão ser processadas lá na retina, tá? A retina, essa parte aqui, ó, que encobre todo o olho, certo? E nela a gente vai encontrar os fotorreceptores, né, que são os cones, tá? Que vão interpretar aí as variedades de cores, e os bastonetes, que vão interpretar aí certos que são sensíveis à luz. Então, esses bastonetes é os que nos permitem, por exemplo, uma visão no escuro, né? A gente conseguir enxergar um pouquinho no escuro, tá? Porque ele é sensível à luz, certo? Essas células, esses bastonetes, eles são formados por proteínas. Uma delas é o cisretinol, né? Derivado aí da vitamina A. Então, por isso que a vitamina A é tão importante, e a deficiência dela causa um probleminha que a gente chama de cegueira noturna. Então, o nervo óptico, tá? Que vai transmitir essas informações que chegou lá na retina, certo? Pelos fotorreceptores, cones e bastonetes. Essas informações vão ser transmitidas pelo nervo óptico e vão ser processadas, tá? Vai levar lá para o cérebro, que vai processar e transformar na imagem que a gente vê. Detalhe, gente, essa imagem que a gente leva, né, quando volta a resposta, ela é invertida. Então, só para dar uma explicação a vocês o que seria a estrutura do olho, a gente tem aqui, ó, essa membraninha aqui mais externa, é a conjuntiva, tá? É ela que a gente pode inflamar por bactéria, né, com infecção por bactéria ou vírus, que pode causar aí a conjuntivite. A gente tem aqui a córnea, que é uma membrana mais elástica, tá? Bem resistente também, certo? Entre elas a gente tem o humor, que é um líquido que vai lubrificar, certo? A íris, né? Que é onde vai estar aí os cones, tá? As cores, né? A íris é a parte, como é que se diz, percepção aí das cores, tá? A gente tem a íris. Dentro dessa íris, né, a gente tem um buraquinho que é a pupila. Isso aqui, na íris e na pupila, ela tem músculos que vão se contrair na abertura, no fechamento, tá? E isso está relacionado, né, a um neurotransmissor também, que a gente estudou lá no sistema simpático, tá? No sistema autônomo simpático. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá para vocês saberem o que é que acontece aí com a pupila, né? Então, elas são ativadas aqui pela adrenalina, tá? A gente tem aqui a retina. É nessa retina que vai estar essas células, né? Vai ter aí a percepção da visão dos fotorreceptores, tá? Essa retina. Na retina que tá cobrindo todo o olho aqui, vai ter uma parte dela que a gente chama de ponto cego, que é justamente onde vai estar o nervo óptico, tá?
Então, a curiosidade é que a gente tem dois problemas, né, de visão, a miopia e a hipermetropia, né? A miopia, além de ser hereditária, tá? Ela é um problema aí, que acontece? O foco da imagem, tá? Ele vem antes da retina. Não consegue passar aqui o processamento, né? Como deveria. Aí, se corrige com uma lente divergente. Já a hipermetropia, ele passa um pouquinho depois, aí é utilizado uma lente convergente, certo? Para poder dar o equilíbrio aí, você conseguir perceber, ter a percepção aí da imagem, tá? Para ser transmitida aqui pelo nervo óptico. Então, lembrando que miopia, as pessoas não enxergam, mas é distante, né? Não vê direito a distância. E a hipermetropia é de perto. Eu, por exemplo, tenho miopia. Como eu falei a vocês, por ser hereditário, né? Na minha família, meus pais têm também miopia. Então, isso aí pode ser herdado, tá certo? É herdado, aliás. Bom, a gente falou da visão, agora vamos falar do tato. Então, o órgão do sentido do tato é a pele. Às vezes, a gente quando é mais novo, né, criança, a gente estuda com o tato é o órgão é as mãos, não é? É a pele. A pele é o nosso maior órgão humano. Ela é responsável por esse sentido do tato, porque vai ter em toda a pele, a gente vai ter aqui esses receptores, tá? Então, a gente vai ter o mecanorreceptor, lembra dele que eu falei lá na frente, tá? O nociceptor, que é o da dor, o termorreceptor, que é da temperatura, né? Frio, quente, certo? Então, esses receptores, aqui o mecano, né, da pressão, por exemplo, eles estão por toda a nossa pele, tá? Eles vão receber esses estímulos e esse mecanorreceptor aqui, o corpúsculo de Pacini, tá? Ele vai captar estímulos mecânicos e transmitir, tá? Para o sistema nervoso central, que vai depois trazer uma resposta, certo? O olfato. O olfato, ele é responsável, o nariz é que é responsável por esse sentido, através de percepção dos estímulos olfativos, certo? Aqui em cima da narina, a gente vai ter o sistema límbico, certo? Que vai captar, aqui a gente vai ter esses neurônios, ó, que vai captar esses estímulos e também vai armazenar aqui como uma memória, depois devolver, certo? Como uma resposta. Então, as células quimiorreceptoras localizadas aqui no epitélio olfativo, elas são capazes de identificar substâncias químicas presentes nesse ambiente, tá? A umidade, né, o muco aqui presente, é necessário para dissolver essas partículas e assim essa cavidade nasal, esses neurônios perceberem esses estímulos. Então, o olfato, certo? A gente vai ter os neurônios olfativos aqui. O olfato é um conjunto aí, ele atua junto com o paladar, tá? Na percepção dos sabores, né? A gente, quem não já ficou com o nariz aí entupido, quando estava gripado, né? Constipado, uma crise alérgica e, enfim, ficou com o nariz lá cheio de muco e na hora de comer não sentiu o gosto, né? Porque a gente precisa também sentir o cheirinho lá para ativar a nossa memória olfativa, que associada lá, né, à mastigação, à percepção dos sabores por nossas papilas, ela vai nos lembrar daquele paladar, tá? Então, ele está associado aí com outro sentido, que é o sentido do paladar. Além também, né, o cheiro, ele nos alerta de perigo, de substâncias perigosas, né? Por exemplo, você tá em casa, de repente sente o cheiro de gás, aí já se atenta, perigo, né? O cheiro, um perfume de alguém que você não vai muito com a cara, não gosta, né? Aí você diz, lá vem fulano. Ou
um perfume, um cheirinho de alguém que você gosta, né? Um cheirinho de bebê, um cheirinho do perfume da sua mãe, de alguém, de um amigo que faz te lembrar de um momento, né? Então tudo isso também está associado à nossa memória olfativa. E a língua aí, ela é o órgão do sentido do paladar, associado aí junto, né, com o olfato. Então a língua, ela é responsável pelo sentido do paladar. Nela a gente vai encontrar aí as papilas gustativas. Aqui são várias papilas, ó. Cada papila dessa é responsável aí por sabores, né? A gente identifica aí o sabor doce, o salgado, o azedo, o amargo e um sabor mais recente, né, que não é muito falado, que é o umami, que está relacionado aí mais a substâncias, né, alimento rico aí em aminoácidos, como proteínas, tá? Então, antes a gente achava que só em determinada região a gente só ia ter só o doce, só o salgado. Hoje se sabe que essas papilas, elas estão espalhadas por toda a língua, certo? Que com percepção de sabor por toda a língua. Só que vai ter umas áreas, né, que vai ter mais papila relacionada ao doce, ao salgado, ao azedo. Mas por toda a nossa língua a gente vai ter essas papilas, tá? Para diferenciar esses sabores. E por fim, não menos importante, a nossa audição, que o órgão do sentido é o ouvido. Então, o ouvido, ele é responsável pelo sentido da audição, através aí da percepção de estímulos sonoros. E o ouvido, ele está relacionado não só à audição, nosso ouvido também está relacionado ao equilíbrio, tá? Não sei se vocês já ouviram falar que dentro do ouvido lá, a gente também tem um contato com um vestíbulo, que está relacionado ao nosso equilíbrio, tá? Então, o que acontece? O som, ele é convertido em estímulos. Então, para a gente escutar, o som, ele vai vir por vibrações, tá? São vibrações. Então, esse estímulo, ele vai ser encaminhado, né? Vai penetrar aqui pela aurícula, tá? Pelo canal auditivo. E as ondas sonoras, elas vão atingir células ciliadas, tá? Que vão vibrar aqui o nervo auditivo. Então, esse som, ele vai vibrar aqui o tímpano. E esse tímpano, certo? Ele vai fazer com que ocorra a vibração desses ossículos, tá? Que é o martelo, a bigorna e o estribo. Aí a vibração desses ossículos vai chegar aqui na cóclea, certo? Aqui vai caminhar perto dessa cóclea tá o nervo auditivo, que vai caminhar aí as informações para o cérebro, tá? Formando aí o som. Então, o tímpano é uma membrana bem sensível. Se a gente tiver alguma lesão nela, vai prejudicar a audição. Dependendo da lesão, a gente pode até nem escutar mais, tá? Direito. Então, ele é uma membrana de extrema importância aí para a proteção, para a percepção dos nossos sons. E essa cóclea aqui, esse órgão, ele também está relacionado a problemas, assim, quando a gente tem infecção, né? Por exemplo, infecção por bactérias, que pode chegar aqui também na infecção na nossa garganta, pode chegar aqui por um caminho, tá? E infeccionar aqui essa cóclea, esse ouvido. Daí a gente tem, né, aqueles problemas, né, do ouvidinho tampado, um otite, enfim. Outra coisa que está relacionada, né, à audição é a pressão, né? Quem não já saiu assim do litoral, subiu uma serra e sentiu a pressão, o ouvido como se tivesse, né, tapado, aquele zunindo assim, cheio demais, você sente até uma dorzinha. Ou se andou de avião também, você tá subindo, quem tá no litoral, quando sobe, sente aquele aumento da pressão. Quando desce, ocorre a outra variação. Isso, gente, ocorre por conta da diferença da pressão, né, do ambiente mais baixo para quando ele tá subindo uma serra, tá elevando a altitude. Então, esse tímpano, ele meio que tenta fazer com que entre em equilíbrio,
essa pressão. Por isso que fica esses unidinhos. Então, o que é que pode fazer para melhorar aí? É mastigar um chiclete para ir entrando, para que a mastigação ela faz com que a pressão interna ela vá se equilibrando, vá se normalizando, certo? Então é normal isso acontecer, porém a gente tem que ter um cuidado, para principalmente pessoas que são mergulhadores, por exemplo, para que essa pressão não seja extrema e a gente não venha estourar esse tímpano aí e perder a audição, tá? Então, o ouvido, ele tá ligado à audição, ao equilíbrio também e à pressão, tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido o que é o sistema sensorial, a importância, os órgãos e os receptores que estão associados a ele, tá? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e obrigado aí pela atenção de vocês. Até a próxima, tá bom, gente? Tchau, tchau.